Olá, veja os destaques de hoje no Ubra Notícias. Ex-diretor da penitenciária de Rio Grande, no sul do estado, é preso pela GAECO. Agente é suspeito de participar de organização criminosa que levava celulares para dentro da prisão. O avanço de um ciclone extratropical vai trazer instabilidade para as cidades gaúchas. A previsão é que a chuva se intensifique a partir de amanhã. Em sessão tumultuada, a Assembleia adia novamente a votação da PEC, que prevê dificuldades para uma possível mudança no hino do Rio Grande do Sul. E ainda você vai saber mais sobre o Festival Sabores da Colônia de Nova Petrópolis. O evento, que tem entrada e estacionamento gratuitos, termina no próximo final de semana. Agora, no Ubra Notícias. O Ministério Público e o GAECO realizaram hoje uma operação na Penitenciária Estadual de Rio Grande, na região sul do estado. Um agente penitenciário foi preso, suspeito de corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro e tráfico de drogas. A ação realizada hoje faz parte da segunda fase da Operação PERG. A operação aconteceu dentro da Penitenciária Estadual de Rio Grande e foi conduzida pelo GAECO e o Ministério Público. Além disso, contou com o apoio da Brigada Militar e da SUSEP. A investigação tem como alvo uma organização criminosa sediada na cidade do sul do estado. O grupo é considerado um braço da facção que dominava o comércio de botijões de gás em Rio Grande. Entre os crimes investigados estão os de corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro e tráfico de drogas. Desde a Operação PERG 1, nós começamos a verificar o ingresso fora, digamos, de um certo controle de drogas, de celulares dentro da PERG e, portanto, nos chamou a atenção até que conseguimos identificar um ponto de que havia pagamentos feitos a agentes penitenciários para a introdução desses materiais dentro da penitenciária. Ainda conforme o GAECO, os investigados, entre eles 2 agentes penitenciários, levavam celulares e drogas para dentro da casa prisional. Um dos agentes é ex-diretor da PERG e foi preso preventivamente durante o expediente. O avanço da investigação aconteceu após o monitoramento das contas bancárias dos suspeitos. Houve depósitos diretamente de apenado dentro da penitenciária, em volume expressivo, para além de R$390 mil, diretamente para a conta do agente penitenciário, bem como depósitos na mesma casa de 300 e poucos mil reais, não identificados, que depois em diligências junto aos bancos depositantes foi verificado que o próprio agente penitenciário fazia o depósito, onde nós conseguimos a imagem do depósito, bem como um patrimônio incompatível com sua função pública e os seus rendimentos declarados. As identidades dos suspeitos não foram divulgadas. A Polícia Civil realizou hoje a segunda fase da Operação Pegasus, que investiga uma organização criminosa aqui no Rio Grande do Sul que possui ligação com uma facção nacional. As ações de hoje acontecem em 22 cidades de 5 estados. O alvo da operação é mais uma vez a lavagem do dinheiro obtido com o tráfico de drogas e armas pelos grupos criminosos. Foram solicitadas mais de 23 prisões entre preventivas e temporárias, além de mais de 300 ordens judiciais. De acordo com as investigações, os grupos teriam movimentado em cerca de um ano 347 milhões de reais. E nós percebemos essa movimentação financeira exorbitante nas duas fases, de 705 milhões de reais, com todas as provas e ferramentas legais e tecnológicas que utilizamos. E os alvos hoje, assim como da segunda fase, já somos quase 80 alvos ou 90 alvos nas duas fases, fracionamos, para que os inquéritos sejam mais rápidos, mais céleres e tenhamos sentenças mais rápidas e efetivas. Então, é um trabalho que está sendo realizado pela Polícia Civil Gaúcha, para que tenhamos não só asfixia financeira, mas também o indiciamento e prisões dessas lideranças estaduais, bem como paulistas e outros indivíduos de outros estados que queiram aqui se instalar. Os crimes envolvem 2 facções gaúchas, uma com base no Vale dos Sinos e outra na zona leste de Porto Alegre, além de uma facção paulista.
Os valores eram utilizados para a compra de imóveis, veículos e investimento na Bolsa de Valores e em criptomoedas. Esses investimentos aconteciam em nomes de laranjas de diversas regiões do país. Os números totais de prisões e apreensões da operação de hoje ainda não foram divulgados. O tempo deve mudar no estado nos próximos dias. O avanço de um ciclone extratropical vai trazer instabilidade para as cidades gaúchas. A previsão é que a chuva se intensifique a partir de amanhã. A semana começou com tempo firme, mas a previsão é que termine com muita chuva. De acordo com a Defesa Civil, a atuação de um novo ciclone extratropical na costa do estado deve derrubar a temperatura nos próximos dias. A previsão é que na quinta-feira inicia a passagem de uma frente fria sobre a campanha e o sul gaúcho, e na sexta-feira essa frente fria se intensifique, causando maiores acumulados na parte central e leste do estado gaúcho. Com isso, após essa passagem dessa frente fria, ocorre a formação de um ciclone. Os maiores acumulados de chuva estão previstos para as regiões metropolitana e o litoral norte. As precipitações podem chegar a 150 milímetros, quantia que em 48 horas atinge 50% da média prevista para o mês de julho. Mas a ação desse ciclone é de menos intensidade que o fenômeno registrado no dia 16 de junho, que deixou diversas cidades com destruição. O destaque principal vai para os acumulados de chuva, que eles, querendo ou não, são altos, né? Chegando aí próximo dos 100 milímetros em áreas, em locais, podendo chegar aos 150 milímetros. De acordo com a Defesa Civil, as chuvas avançam na quinta-feira com intensidade moderada e forte sobre a campanha, o centro e o sul do estado. Já na sexta-feira, as precipitações se intensificam e o sábado deve ser de chuva moderada e de forte intensidade. Por conta da ação do ciclone, os ventos também ganham força e podem chegar a 90 km por hora em algumas áreas. A Defesa Civil segue monitorando todo o estado. Mais uma vez, a votação da PEC dos símbolos do estado não foi concluída. Assim como na semana passada, não houve quórum para apreciar a proposta do deputado Rodrigo Lorenzoni, que institui a proteção e imutabilidade dos símbolos do estado do Rio Grande do Sul. Durante a sessão, houve muito tumulto na Casa Legislativa. Por conta de manifestações contrárias e favoráveis à PEC, a sessão foi marcada por muito tumulto. Antes mesmo da ordem do dia, foi necessário suspender a sessão em função da exaltação dos ânimos. Inclusive, a Polícia Legislativa teve que retirar alguns manifestantes do plenário. A proposta de emenda parlamentar do deputado Rodrigo Lorenzoni e mais 19 parlamentares institui a proteção e imutabilidade dos símbolos do estado do Rio Grande do Sul. Ela já esteve 2 vezes na pauta para votação, mas assim como na semana passada, por falta de deputados, a discussão acabou sendo adiada. A PEC perdeu força após o movimento do PDT, com a retirada de uma emenda do deputado Luiz Marrenco, que alterava a proposta original e poderia garantir a aprovação da pauta. Ela alterava o texto que originalmente tornava os símbolos imutáveis, para condicionar a alteração a um referendo popular. Entre os deputados, a polarização de opiniões continua a marcar o debate. Não nego que é de direito fazer a discussão sobre qualquer assunto do Estado. A democracia está aí para isso, né? Em que pese eu entenda e compreenda que não há racismo nesse trecho, porque ele se refere à escravidão não no contexto racial, e sim de um contexto de subjugação dos povos dentro do contexto daquele momento, eu não nego que se possa discutir isto. E a PEC em nenhum momento blinda a discussão, proíbe a discussão, pelo contrário, ela garante a discussão, que hoje é pouca. A PEC apresentada pelo deputado Rodrigo Lorenzoni tem uma perspectiva, na nossa compreensão, puramente provocativa. Uma PEC que, inclusive, é inconstitucional, que prevê que os símbolos não possam ser modificados, né? Sendo que o hino do Rio Grande do Sul já foi modificado ao longo da história por 3 vezes. Nossa primeira versão de hino é de 1938.
temos uma segunda versão de 1939, né, o hino Farroupilha. Em 1966, pela ditadura militar, tivemos a oficialização desse hino que nós conhecemos, né? Portanto, o hino já se alterou por diversas vezes, né? E é natural que, conforme a sociedade vai avançando, as percepções, as compreensões da sociedade também possam se adequar aos seus símbolos para que ele represente não só toda a sua, os seus representados, mas principalmente para que ele não fira a dignidade humana de nenhum povo. A minha posição, nesse momento, é de que, para se mudar alguma coisa, símbolos, hino, seja lá o que for, no Rio Grande do Sul, deveria passar por um referendo popular. Acho que a imutabilidade pode ter um componente excessivamente radical, mas nesse momento, nessa votação, eu votaria favorável e vou votar favorável à mudança somente por um plebiscito. A bancada negra gaúcha da Assembleia realizou na segunda-feira uma audiência pública para discutir a PEC dos símbolos e principalmente o hino rio-grandense, que para os deputados contém um trecho racista. A discussão ganhou repercussão após vereadores de Porto Alegre permanecerem sentados durante a execução do hino na cerimônia de posse da mais recente legislatura em 2021, atitude que foi repetida por deputados estaduais em 2023. Para o professor de História, Israel Boff, o trecho do hino rio-grandense possui palavras com contexto preconceituoso, mas fazia parte do momento histórico quando ele foi criado. O hino rio-grandense, ele constitui um documento e, como tal, uma fonte histórica que não deve ser alterada. Claro que as questões que dizem respeito a raça, seletismo, realmente não são boas, né, e não devem ser propagadas. Mas se nós temos este documento que representa o retrato da época, que era um período escravocrata, era um período em que as pessoas não tinham um discernimento como nós temos hoje, então devemos usar esses documentos para que possamos ensinar às gerações futuras como não fazer. A votação da PEC deve acontecer na próxima terça-feira. Até lá, a polêmica segue. Uma mobilização de quase 200 parlamentares foi feita em Brasília para discutir os pontos sobre a reforma tributária. O governador aqui do estado, Eduardo Leite, participou da reunião. A reforma tributária prevê a eliminação de 5 impostos que vão ser substituídos por uma cobrança única sobre o consumo. A Câmara pode votar na proposta já nesta semana. O governador Eduardo Leite esteve reunido com uma comitiva de secretários em Brasília para alinhar pontos sobre o tema. A gente precisa ter um modelo tributário que estimule o empreendedor e não desestimule, não impeça os negócios, não dificulte a vida de quem quer empreender. Agora, se a gente faz essa concessão, é importante que a governança, né, desse Conselho Federativo, da distribuição dos recursos, atenda ao peso que tem as nossas regiões, porque elas também têm dificuldades, elas também têm problemas sociais, têm desigualdades regionais que precisam ser atendidas. Apesar dos pontos colocados, o governador Eduardo Leite declarou apoio à reforma tributária que prevê uma tributação mais simplificada. Como eu sempre digo, o imposto não é uma coisa simpática. O mínimo que o Estado, que o poder público tem que fazer com que seja simples, né? Que não seja uma odisseia para quem vai pagar imposto, que seja algo simples. É o mínimo que o poder público precisa fazer e no modelo que a gente tem, isso não acontece. O relator da reforma na Câmara, Aguinaldo Ribeiro, participou da reunião e apresentou alguns dos pontos que ainda precisam ser discutidos no projeto. Dosado no texto, o equilíbrio, por exemplo, que é um desafio, a gente está tentando calibrar, porque a fórmula é uma fórmula, não é fácil, né? Você achar a melhor forma para se ter justiça na representação. É que eu acho que é isso que é fundamental. As discussões sobre as melhorias no texto da reforma tributária ainda vão seguir ao longo desta semana em Brasília. Depois do intervalo, você vai saber mais sobre o Festival Sabores da Colônia de Nova Petrópolis. O evento tem entrada e estacionamento de graça e termina no próximo final de semana. A gente volta já já.
E lá na Serra tem um evento gratuito que promete atrair muitos turistas para Nova Petrópolis. É o Festival Sabores da Colônia. O último final de semana da festa promete levar muitas pessoas até o Centro de Eventos de Nova Petrópolis. O festival tem entrada e estacionamento de graça e já conquistou bons números em 2023. Nós já tivemos aí nos 2 primeiros finais de semana em torno de 20 mil pessoas. Lembrando que o evento tem entrada e estacionamento gratuito e ele quer valorizar muito a questão gastronômica, as nossas agroindústrias e também a parte cultural. Nós temos mais de 60 agroindústrias de todo o Rio Grande do Sul participando, além de espaço com comercialização de artesanato, flores, orquídeas, outros equipamentos e produtos, e também a venda de pães e cucas quentinhas saindo diretas do forno a lenha, que tem sido um grande sucesso de vendas aqui, o pessoal tem vindo muito pegar. A gastronomia típica da região é claro que não poderia ficar de fora. São diversas delícias que podem ser consumidas no local ou então levadas para casa. E se a gastronomia é boa, a música também. São diversas atrações e todas elas de graça. Nós teremos esse final de semana aí atrações como JM, Bibiana Bolacel, João Luiz Correia, Madame Frau, que é direto de Blumenau, uma banda formada somente por mulheres. Então, um evento que está se consolidando e tem sido um grande sucesso aqui com nossos visitantes, satisfação de quem está vindo, a família, se divertindo e tendo momentos de lazer aqui em Nova Petrópolis. Por ser campeiro, gosto do lombo do potro, jeito maroto que trago desafiar. O Festival Sabores da Colônia volta a acontecer na próxima sexta e segue até domingo. Quem quiser saber mais sobre a programação, pode acessar o site da festividade. Que vem aproveitar o último final de semana do Sabores da Colônia aqui em Nova Petrópolis. O evento ele começa às 10 da manhã, a feira se estende até às 20 horas e os shows acabam entrando um pouco mais à noite, em torno de 23 horas. Então, quem quiser buscar mais informações pode entrar no nosso Instagram, @Festival Sabores da Colônia, ou então entrar aí no Google, procurar Nova Petrópolis Turismo, vai encontrar toda a programação no nosso site, com todos os dados e informações, e reforçando que é um evento com estacionamento, com entrada gratuita, para toda a família vir a Nova Petrópolis, curtir esse último final de semana, que Sabores da Colônia novamente só no ano que vem, aí reforçando e crescendo ainda mais. O Cine Municipal de Porto Alegre divulgou hoje a abertura de 1.114 vagas de emprego. 83 novas oportunidades são destinadas a pessoas com deficiência, sendo 40 apenas para auxiliar de produção. Para as vagas que não exigem experiência, as empresas devem oferecer treinamento para os recém-contratados. Uma das principais exigências das vagas é a disponibilidade de horário. Os interessados devem retirar a carta de encaminhamento na unidade do Cine da Avenida Sepúlveda, no Centro Histórico de Porto Alegre, de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã até às 5 horas da tarde. Também é possível solicitar a carta através do aplicativo Cine Fácil. Demais informações podem ser obtidas pelo e-mail duvidascine@portoalegre.rs.gov.br. Foi dada a largada para as férias escolares. Mães, pais e cuidadores enfrentam agora uma corrida de obstáculos para programar atividades com os filhos em meio à rotina diária de afazeres. Mas o esforço vale a pena. Especialistas explicam que passar um tempo com os filhos é fundamental para o desenvolvimento deles. Chutar, pular, balançar, escorregar e nadar. Esse é o mês do ano em que o Daniel e a Clarice colocam todas essas habilidades em prática. As férias deles chegaram e os pais agora precisam dar conta de descarregar toda a energia acumulada pelos pequenos. Até montaram uma programação para isso. Hoje a gente vai dar um rolê no centro da cidade. Na quarta-feira a gente vai dar mais tempo aqui para o condomínio, né, porque tem bastante atividade aqui. Quinta a gente vai lá para o Parque Vila Lobos porque tem bastante atração lá. Sexta-feira a gente vai visitar a tia, que ela está com saudade. E assim a gente vai levando. Neste ano, as férias em família foram planejadas pela Camila e pelo Djalma para aproveitar todo o tempo possível perto das crianças. E os pedagogos atestam, períodos como esse são indispensáveis para o desenvolvimento delas. O descanso, o tempo diferente, tanto para o cérebro quanto para todo o corpo, é vital para várias coisas que tem a ver com aprendizado. Quando uma criança vai ao parque, ele pode, de uma maneira indireta,
consolidar as memórias que foram aprendidas de ciências ao longo do ano. O tempo de férias pode equilibrar atividades em casa e fora dela. Se não for sair, o ideal é que a família compartilhe atividades simples, como cozinhar um prato novo, ver um filme ou até consertar algo em conjunto. Fora de casa, parques, museus, cinema e outras atividades diferentes do rotineiro nunca deixam de ser boas pedidas. O importante é diversificar e tentar desligar as telas por longos períodos. Mas não precisa ocupar 100% do tempo. Momentos de ócio também são importantes para que as crianças desenvolvam criatividade e autonomia. É importante fazer com que a criança ou adolescente saiba se distrair sozinho, saiba criar brincadeiras ou criar suas próprias distrações, novos aprendizados, novas curiosidades. No final, tudo isso fortalece laços e melhora em muito a qualidade da convivência. A gente procura sempre fazer tudo junto, tudo em família, porque é bom pra gente, agrega pra eles também. Cada férias a gente vai tentando prolongar ao máximo e curtir ao máximo o momento, né? 20% das pessoas estão insatisfeitas com o trabalho, mas permanecem no emprego. De acordo com uma pesquisa feita com 125 mil funcionários de todo o mundo, inclusive aqui do Brasil, essa insatisfação gera um prejuízo de cerca de 8 trilhões de dólares à economia global. A Karina é formada em Relações Públicas. Trabalhou na área da comunicação por 13 anos, mas em certo momento, a carreira que ela tanto sonhava deixou de fazer sentido. Em meados de 2019, houve uma grande reestruturação na companhia. E reestruturações sempre mexem com pessoas, áreas, né, redistribuição. E aí realmente eu comecei a me questionar, né, algumas coisas já não faziam mais sentido para mim. E aí realmente em 2022 eu entendi que não dava mais para mim, e aí foi quando veio o pedido de demissão. De acordo com um levantamento feito por uma empresa norte-americana, 1 em cada 5 empregados do mundo está insatisfeito com o atual trabalho. Os sentimentos mais relatados pelos entrevistados foram estresse e raiva. No caso do Brasil, 45% e 20% das respostas estavam relacionadas a essas emoções, respectivamente. Dentro da pesquisa está ressaltado que mais de 60% dessa infelicidade nos trabalhadores vem da gestão. Então, não vem de eu não sei fazer o que eu sei fazer, não vem de eu estou com dificuldade, vem da gestão ou da liderança. Empresários, organizações, né? Essa infelicidade dessas pessoas custa para você. Então, ter as pessoas saudáveis é muito melhor. Mesmo infelizes, 18% dos entrevistados se recusam a pedir demissão porque precisam do emprego onde estão para manter as contas em dia. Mas essa permanência gera prejuízos. De acordo com a pesquisa, esse fenômeno custa à economia global quase 40 trilhões de reais. Isso sem contar os danos à saúde física e mental dos empregados. Todas as minhas angústias, as minhas ansiedades em algumas coisas acontecerem nesse período, a minha fuga era a alimentação. Eu ganhei quase 20 quilos a mais do que eu tinha na época. E a hora que você adoece o ser humano, você tira parte do processo que ele poderia ter de resposta saudável, produtiva para você. Por isso, ao se notar infeliz no trabalho, a recomendação é buscar diálogo para tentar melhorar o ambiente. Se não der certo, cabe uma análise da carreira. Foi o que fez a Karina, que decidiu reorganizar a vida. Hoje ela trabalha como profissional da organização e garante, está mais feliz. Hoje, tem um pouco mais de qualidade de vida, eu organizo os meus horários de uma certa forma, do jeito que eu quero, né? Então eu faço o que eu gosto também, tenho me realizado cada vez mais com a profissão de organização residencial. Então, sem dúvida, não tenho nenhum arrependimento e estou muito mais feliz do que naquele período, né, do que eu vinha na companhia. Cientistas franceses reanimaram um vírus congelado há mais de 40 mil anos numa profunda camada da região da Sibéria. E apesar do tom assustador, a ideia do trabalho é alertar sobre os riscos do aquecimento global. Os pesquisadores trouxeram os organismos de volta à vida num trabalho de pesquisa de uma faculdade de medicina em Marselha, na França. A informação importante é que, após ser descongelado, o vírus conseguiu manter a capacidade de infecção. Até agora, o que se sabe é que esses vírus, eles são vírus que infectam bactérias
infectam outros tipos de organismos que nós chamamos de protozoários, né, que são pequenos seres, né, unicelulares, mais complexos que as bactérias. Esse vírus foi encontrado na Sibéria, um dos lugares mais frios do mundo, no permafrost, uma imensa camada de gelo abaixo da Terra. Lá não há sol nem oxigênio e podem ser encontradas carcaças de animais, colônias inteiras de bactérias e os chamados vírus gigantes. É o que tem um tamanho muito maior do que a grande maioria dos vírus que a gente conhece. Então, só para ter uma ideia de escala, o Covid tem 30 mil nucleotídeos, é o tamanho do seu genoma. Esses vírus, eles têm mais de 1 milhão de nucleotídeos, então eles são 30 vezes maiores do ponto de vista genético do que o Covid. Eles se assemelham a uma bactéria, que já é um ser muito mais complexo do que um vírus. O vírus recentemente descongelado não apresenta risco à saúde humana, mas os pesquisadores fazem um alerta. Se o planeta continuar aquecendo e o permafrost derreter, outros organismos potencialmente perigosos podem voltar à vida. Carcaças de animais que estão surgindo, recentes, né, da última glaciação, alguns milhares de anos, algumas centenas de anos, podem trazer junto os agentes infecciosos que infectaram esses bichos. De acordo com os pesquisadores, a humanidade subestima a possibilidade de pandemias vindas desses vírus desconhecidos. Por isso, é importante combater as mudanças climáticas e proteger o meio ambiente. Até porque o risco de novas infecções não vem só das calotas polares. Nós temos já agentes infecciosos, vírus, bactérias, protozoários e outros que infectam a fauna silvestre. Essa fauna silvestre, com a destruição do seu habitat natural, ela está se aproximando cada vez mais da população humana, e é nessa troca, nessa aproximação da fauna silvestre com os humanos, e que nós vamos ter esse salto de espécies. A saúde humana, ela depende da interação com o ambiente e com todos os seres que habitam esse ambiente e que interagem com os seres humanos. Os jovens brasileiros estão mais obesos, sendo sedentários e ansiosos. E por isso, desenvolvem mais cedo doenças comuns que acontecem sempre depois dos 40 anos, como hipertensão e diabetes. Os resultados estão na pesquisa Covitel, realizada pela Universidade Federal de Pelotas e pela organização internacional Viral Strategies. Mais de 9 mil pessoas foram entrevistadas por telefone. E entre os jovens de 18 a 24 anos, as respostas não são nada animadoras. A obesidade aparece entre os principais problemas. Do ano passado para cá, cresceu de 9% para 17% o índice de jovens com a doença. Para os médicos, não há dúvidas. O consumo de alimentos ultraprocessados, somado à falta de exercícios, está por trás de tudo. Essas pessoas estão acumulando milhas inflamatórias aí na doença lá na frente desde a infância. E junto teve pandemia, depressão, falta de perspectiva. E é uma geração também mais criada em casa, com menos exposição na rua, com menos atividade física. A pesquisa corrobora, só 36% dos pesquisados afirmaram praticar exercícios com regularidade. Em contrapartida, 76% disseram se expor a telas por mais de 3 horas diárias. Uma outra consequência surge daí, a hipertensão, que acomete ao menos 8% do público. Pior, quase metade não usa o medicamento indicado para tratar o problema. Os jovens também estão bastante expostos às drogas. Cigarro eletrônico, tabaco convencional e álcool registraram taxas significativas de uso entre eles. A gente tem o costume de considerar que as drogas, elas são outras drogas, como se o álcool não fosse uma droga e pior, né? O álcool é a principal droga que causa problemas à saúde no Brasil. Uma das consequências imediatas desse comportamento todo é a sobrecarga do sistema de saúde. Agora, aos 20 anos, com os problemas de 40. Então, lá na frente, você vai ter pessoas de 60 muito mais doentes, ou de 40 já com saúde mais abalada. Vão dar uma perda de capacidade da população de trabalhar, né?
e uma repercussão também no sistema de saúde com aumento de custos. Frear urgentemente o consumo de ultraprocessados e diminuir o espaço de propaganda para produtos nocivos como o álcool. Essas são algumas das recomendações dos especialistas em saúde pública para diminuir esses índices negativos entre a população, antes que eles piorem. Em vários países não existe mais propaganda, nem de alimento ultraprocessado, especialmente de álcool também, né? As propagandas de álcool nas nossas mídias, nas nossas televisões, por exemplo, elas são assim, propagandas para a juventude, sempre tem uma praia, um esporte, gente malhada, bonita, etc. Como assim, né? A gente precisa de verdade efetivar esse tipo de política. E em relação à hipertensão, também, olha, nós estamos devendo muito, sequer nós temos quadras esportivas nas escolas. Logo mais, às 9 horas da noite, tem o Jornal da Cultura com as informações do Brasil e do mundo. O Ubra Notícias termina aqui. A gente se vê na próxima edição. Até lá!